Bom dia, pessoal, e vamos para mais uma aventura no canal No Recreio. Hoje vamos conhecer Buenos Aires, Argentina. Tá aí, chegando aqui no porto. Daqui a pouquinho a gente está atracando e vamos ter a oportunidade de fazer um city tour de aproximadamente 4 horas que a gente comprou aqui no navio. Então, para quem tem curiosidade de saber como é que é uma excursão da Costa Cruzeiros, vai ser hoje. Vamos passear por vários pontos da Argentina, uma excursão de 4 horas. Vou botar o valor que a gente pagou aí na tela e o nome da excursão direitinho também. Então, correr para tomar um café da manhã rápido. Agora são 6h58 da manhã. O ponto de encontro aqui dentro do navio para sair da excursão está programado para 8h45 no deck 5. E de lá a gente vai saber quais são os próximos passos. O interessante da excursão que você compra aqui no navio, né? Ou pelo aplicativo, enfim, da excursão pela Costa Cruzeiros, é que você não precisa ter dor de cabeça da hora da volta. É a volta garantida que eles dizem. Ou seja, se tiver algum probleminha no ônibus que você tiver, alguma coisa no navio vai te esperar. Você não corre o risco de perder o embarque à volta pro navio. Que nem aqueles vídeos da internet do povo correndo, socorro, tentando embarcar no navio em cima da hora. Aqui não tem esse problema com a excursão comprada pela Costa Cruzeiros. Seja pelo aplicativo, seja antes do navio, seja aqui dentro do navio. Você pode comprar e ficar despreocupado quanto a isso. Então é isso, galera. Bora conhecer um pouquinho da Argentina. E aí, você já conhece Buenos Aires? Conhece a Argentina? Já fez excursão com a Costa Cruzeiros? Diz aí nos comentários. Bora lá. Chegamos tomando café da manhã. Aí essa escultura aí, ó. A grade já vai pegando ao invés de pegar um lugar. Coraçãozinho, donuts, ovo frito, baconzinho, tem de tudo. Pegar uma aqui. E olha, a popa do navio entrou de ré. Sentei aqui na mesa, peguei uma mesa de sofazinho pra dar uma aliviada aqui no braço. Tá doendo. Mas agora é esperar a grade voltar e aí eu vou lá pegar o meu café da manhã também. E saindo daqui a gente vai pro ponto de encontro e entende como é que vai ser essa excursão da Costa Cruzeiros pela Argentina. Deixa eu ver aqui o nome certinho. Peguei. Vou botar aí na tela, mas deixa eu falar aqui o nome. Tá aqui. Tá aqui, ó. A excursão se chama Toda a Cidade de Buenos Aires. História, cores e um pouco de loucura. Duração 4 horas. Idioma do guia turístico, português. Então, daqui a pouquinho estamos
história, cores e um pouco de cultura. De loucura aqui de Buenos Aires. E aí, Dedé? Tomando um café da manhã aqui, tranquilo, antes de passear. Fazer o passeio aqui pelo Buenos Aires. 4 horas de passeio e temos que estar bem alimentado. Aí na volta a gente almoça. Ou faz um lanchinho lá fora também, né? E uma possibilidade também é você se animar, estar bem disposto. Quando você terminar o passeio, você vê que ainda está cedo para voltar para o navio, você pode arriscar e almoçar na Argentina. Pedir para o guia deixar você em algum dos pontos e ficar na Argentina, aproveitar mais um pouquinho e pegar um Uber, um táxi para voltar para o porto. Agora, preste atenção no horário. Aí aquela garantia de você contratar o passeio pelo navio e não ter problema com a volta, acaba. E aí você está por conta e risco seu. É verdade. E já estamos aqui no porto, só esperando dar o horário do encontro. Tem tempo ainda. Uma hora. Que bom, eu preciso. Preciso de tempo para comer. Bora lá, senão também atraso. Já entendi a dinâmica aqui da excursão. Aqui é o ponto de encontro. Aí a gente tem aqui no aplicativo o código da excursão. No nosso caso é o 5401 aqui em cima. E o número do ônibus, 15. E o grupo. Aqui também tem o horário da reunião, né? Que é aqui. Então, a gente está aqui no horário da reunião, até chegou um pouquinho antes. E o rapaz ali no microfone está chamando agora de acordo com o código da excursão e o número do ônibus. Agora a gente esperar o nosso. Já foi até o ônibus número 9. Então o nosso é o 15, daqui a pouco a gente está chamando. Aí a gente vai atrás de um desses rapazes de verde, do My Tours, para onde a gente vai desembarcar. Vai entrar num ônibus que vai sair do porto. E aí a gente desembarca desse ônibus do porto e embarca nesse ônibus 15 para aí sim fazer nosso passeio. Tranquilo. E só para informação de vocês, a gente já vai descer 2 excursões. Vocês vão descer acompanhados com os meninos de camisa verde, os guias. Vão levar vocês até embaixo, vocês vão entrar no ônibus com eles e vão sair no próximo ônibus para o ônibus correto para a excursão de vocês, tá? Uma vez mais, vocês vão descer acompanhados com os meninos de camisa verde até o deck 2 na saída correspondente para a excursão. Aí, Dedé. Nossa, excursão 5401. Eu já sei que é o número 15 o ônibus. Aí agora é só esperar chamar a gente. Tá tudo no aplicativo? Uma vez mais, para os passageiros Super Buenos Aires com o ônibus 5 e 6, podem seguir o pessoal para desembarcar no deck número 2. E falando mais uma coisa importante, tá? Para você desembarcar do navio, você tem que levar o cartão Costa Cruzeiro. Todo mundo da cabine tem que levar o seu. Não adianta, eu tô com a minha esposa, eu vou levar só um. Não. Cada um tem que levar o seu, que tem que apresentar na saída do navio, que é o controle que eles têm de quantos passageiros estão a bordo e quantos estão fora do navio. Esse é o controle deles. Tá? Ou seja, se não levar o cartão Costa, não vai poder desembarcar, vai ter que subir para procurar o cartão. As malas aqui sendo despachadas para a galera que está indo embora. Vamos descendo. Demora um pouquinho para sair, viu? Estamos em solo argentino. Agora é procurar um ônibus que vai levar a gente para outro ônibus. Aí, ó. Essa enormidade aí. Vamos estar ali no final.
no Porto de Buenos Aires, você não pode andar a pé, tem que sempre pegar um ônibus. Seja excursão, seja desembarque, seja pra gente simplesmente curtir sem excursão a cidade de Buenos Aires. Aí ó, excursão já. Entra. Depois troca de luz. Excursão. Por favor? Excursão? Olha lá. Não tem mais lugar. Agora só em pé, tentando entrar aqui, que o povo vai parando na frente. E aí o fundo fica vazio. Vamos andando, fazendo um espacinho aqui. Estamos aqui. Conseguimos a nossa vaga no primeiro ônibus. Aí a gente sai aqui e vai procurar o ônibus da nossa excursão. Até já. Vamos aqui agora, prestes a entrar em um dos ônibus. Ônibus ou van? Nossa, vai ser ônibus, acho. Nossa, é o número 15. Ah, deve ter um número na frente. É, tá aqui, ó. É da Vascotur. É. Tá? Ah, vai precisar do cartãozinho. Vai. Olha lá, é o último lá. Nossa, é o último. O cartão é preciso para desembarcar e também na hora de entrar aqui na excursão. O cartão para desembarcar. Costa Card. É preciso para desembarcar e também para entrar na excursão. No ônibus da excursão. Essa é a sua identificação e tudo. É, e é individual. Esse aqui é o da Grazi, ó. Tem nomezinho e tudo. Bom dia. Foi? Obrigado. Bom dia. Sejam bem-vindos, meu nome é Maximiliano, o guia que vai ficar hoje com vocês para fazer o City Tour pela cidade. A gente vai conhecer 8 bairros na cidade de Buenos Aires, tá? Primeiramente, vamos conhecer o bairro de Retiro, onde nós estamos agora, onde fica o porto novo da cidade, onde está ancorado o navio de vocês, no Rio da Prata. É uma cidade latina, mas tem muita influência europeia. À direita, gente, temos um prédio que tem muitas colunas na frente. Conseguem ver aí à direita? Universidade de Buenos Aires, Faculdade de Direito, Advocacia. Bom, gente, à direita, um dos monumentos mais lindos da cidade, com certeza. Alguém escutou falar da Floralis Genérica? Sim? Bom, vou apresentar para vocês aí à direita a Floralis Genérica, tá bom? Tem 4 pétalos, 18 toneladas, gente. O peso da flor, da Floralis Genérica. Esse é o nome mesmo, Floralis Genérica. Foi feita com fuselagens de aeronaves. Sim. Tem 20 metros de altura. O diâmetro aberta é de 24 metros. Linda, né? Pela noite fica iluminada com muitas cores. Agora a gente está quebrada, infelizmente. Mas a flor, quando funcionava, abria durante o dia, fechava pela noite. A nossa primeira parada aqui na Argentina. Vamos estar numa igreja. Recoleta? Estamos na Recoleta. Do bairro Recoleta? É. A gente visitou ali o bairro de Palermo, não sei se você viu. Diversas embaixadas. Vi. Tinha até da Bélgica. Eu vi da Espanha.
do meu lado, né? Que a gente tá em lados opostos. Tudo pra você, viu? Pra você aí do canal poder acompanhar diversos ângulos. Sentamos separados. Vai ter uma feirinha aqui do lado. E aí, essa aqui foi a primeira descida dessa excursão. A gente vai ficar 20 minutos livres aqui. Bora, gente. Pessoal, escutam vocês? Sim. Ok. Lá na frente, na nossa frente, temos a igrejinha Nossa Senhora do Pilar, uma igrejinha colonial, muito linda. Depois, o cemitério da Recoleta, tá? Importante, vocês ficam de boa, né? Livre, passeando, com tempo livre. Se alguém desejar conhecer a igrejinha, também podem ir na feirinha. Importante, uma coisa que vocês têm que lembrar, um ponto de encontro, cafeteria La Biela, tá? O único prédio verde que fica na esquina é o ponto de encontro, tá certo? Vocês vão lembrar? Sim. Vão recordar? Sim. Podem tirar uma foto aí, tá bom? E aí ficam com tempo livre. Horário, temos agora 10:35, a gente se encontra aqui na esquina. Temos 25 minutos para ficar passeando, tá bom? Vamos, bora. A gente pode conhecer aqui agora 25 minutos livre na Argentina. A menina mandando bem aqui, hein? Tá bonito, hein? Muito belo. É a igreja fundada em 1752. 1752 a fundação dessa igreja. Uma igreja colonial. Agora a gente está chegando aqui na frente do cemitério da Recoleta. Ponto turístico dos mais famosos da Argentina, né? E a pessoa mais famosa que está aí, o túmulo mais famoso, é o da Evita Peron. Ela é o destaque desse cemitério aí, ó. A entrada aqui, tem que comprar o ingresso. Tem preço diferenciado para argentinos. É de 9 a 17, parece. Tá aqui. Entra aqui na fila para comprar o ingresso e acessar o cemitério de La Recoleta. 22.600 pesos, que vale algo mais ou menos de... que vale uns 15 dólares com a cotação de hoje. Aí. Cemitério de La Recoleta, casa de Evita Peron. Tá lá. Eu sinceramente não animo de pagar ingresso para ir lá
visitar um cemitério. Não faz muito meu estilo, pelo menos não hoje. Ainda mais que a gente tem tempo curto. Então, vou deixar passar essa oportunidade. E você, Graça? Também. Prefiro até ir ali do outro lado da rua. E Mas é bonita fechada. visitar aquele Fredo ali. Tem Fredo? Tem um Fredo ali. Queres? Vamos lá rapidinho? Vamos. Então vamos. Fredo, original argentino. Faz tempo que eu não como Fredo. Vamos ver se está aberto. Parece que não. Nós demos mal. Acho que ainda não está aberto. Acho que não. Bom dia, pessoal. Bom dia. Você precisa trocar real dólar? Não precisa Tem não. um canal de YouTube, você? Hã? Tem um canal de YouTube? YouTube? Sim. Você é YouTube, Sim. você? Somos. Já está fechado ainda. Change money, Gabriel. Não, abre aqui em 30 minutos, Sandro. 30 minutos, então já era. Valeu, obrigado. Com certeza? Vou tirar uma foto. Quanto é? É, nada feito. O Fredo ali abre só 11 da manhã e a gente tem que ir pro ponto de encontro às 10h35 para voltar pro ônibus. Fica para outra, fica para próxima. Deixa as calorias pro All Inclusive. É verdade. Mas a gente volta para Argentina, para Buenos Aires, fazer um exclusivo Daqui, né? da Argentina. Eu já sei até quem será nosso guia. Então, Já temos, Netinho e Renata. olha lá. Sabem tudo Aí, ó. daqui. Netinho e Renata, vocês estão convocados para dar um pulo com a gente na Argentina, hein? Vamos apresentar tudo aqui pra gente. Hoje a gente está aqui nesse passeio da Costa Cruzeiro, 4 horas percorrendo de ônibus e descendo em alguns pontos. Até agora achando bem legal. O guia argentino, o Maximiliano, mas fala bem português, super atencioso e achei legal também essa possibilidade de a gente ficar à vontade, né? A gente desceu aqui para visitar a igreja, ele deu um tempo pra gente e a gente pode fazer o que quiser. Quem quer entrar na igreja vai, quem quer entrar no cemitério vai. A gente queria tomar um sorvete, tentou. Tentamos. A próxima a gente consegue uma... De repente tá na outra parada também, vai que tem. E quem quiser também, pode descer lá em Palermo e ficar por Palermo e voltar por conta própria. A princípio a gente não vai fazer isso, a princípio a gente quer voltar com o ônibus lá para o porto e embarcar novamente no horário tranquilo. Mas vamos ver, no final do passeio a gente vê como é que a gente vai estar. Graças a Los Caídos por la Pátria, 6 de setembro de 1930, homenagem ao cidadão de Buenos Aires, está aí. E aqui na frente da igreja tem várias barraquinhas vendendo arte. Vários vendendo arte. Então, também está abrindo agora. O povo está chegando. Mas está aí. Uma feira grande, ó. Aqui na praça, em frente a essa igreja. Chabuca Granda. Aí, Chabuca Granda. O ponto de encontro é bem ali. Ainda temos 7 minutos. Tá vendo essa árvore grandona? Olha que perigo. Tem um cara segurando aqui, senão ela tinha caído, ó. É para relembrar Londres. Olha as tradicionais cabines telefônicas. Saudade de Londres, hein, Gladys? Me ignorou totalmente. Falei sozinho. Sim, com você. Falei, saudade de Londres, né? Muita saudade de Londres. Vamos agora?
Vai pra cabine aí. Vamos nos transportar. Dá pra lembrar da cabine só. E uma característica, curiosidade sobre as cabines de Londres é que a maioria não está mais em funcionamento. Não tem mais telefone funcionando dentro das cabines. É só decorativo. E a menina mandando ver lá no violino, ó. Bem aqui lá das cabines. Estamos aqui no ponto de encontro. O Max já está aí com a bandeirola. Enquanto a gente espera, somzinho rolando. E o pessoal tirando foto na cabine. E a Grazi tirando fotos. Ou fazendo reels. Feito o obelisco da cidade, lembrando os 400 anos da criação da cidade, da fundação da cidade, a fundação de Buenos Aires. Estamos aqui na Plaza de Mayo e logo ali, La Casa Rosada, que é a sede do governo argentino. Vamos lá dar um alô pro Javier Milei. Olha, eles têm uns tapume aqui para colocar de vez em quando para proteger a Casa Rosada. Mas não pense que isso aqui é exclusividade do tempo de Javier Milei, não, tá? Desde sempre, seja governo de direita, seja governo de esquerda, argentino adora fazer manifestação aqui. E aí tem esses muros aqui para proteger La Casa Rosada, que tá muito bem conservada, tá rosadinha. Isso aí é a sede do governo argentino. Antigamente não era aqui que o Poder Executivo trabalhava, mas hoje em dia eles estão trabalhando ali. Antigamente eles trabalhavam num prédio, naquele prédio lá no final que tem uma torre. Agora foi transferido para cá. Ali, ó, Banco de la Nación Argentina. Não sei se é o Banco Central deles aqui, mas enfim. Posicionando aqui. Dona Grazi vai tirar uma foto da gente. Pode descer ali, ó. Você tomou todo o espaço da Casa Rosada? Mole? Ainda tomo uma dessas. E aí, ficou bonito? Deixa eu ver. Acredito que sim. Tá aí. Deixa aí nos comentários. Ficou bonito? Grazi mandou bem mais uma vez nas fotos? Tá aí, La Casa Rosada. Aí, 11 horas. A Via Milei já deve estar trabalhando. Daqui a pouquinho sai para almoçar. Aí não vamos ter como almoçar com ele não, que 11h30 a gente volta para nossa excursão. Aí, La Casa Rosada. Isso aí é a Catedral da Argentina, em que estão enterrados os restos do General San Martín. Aí vamos tentar dar uma entrada lá, conhecer.
type of putting math and language in the back again. Aqui, o Papa Francisco serviu como cardeal. Cardeal Bergoglio. Muito bonito, realmente. Mausoléu do General José de San Martín. Foi guardado até hoje o herói da independência argentina em 1816. Tá aí. Homenagem a ele, essa cúpula, esse mausoléu aqui na catedral. O pueblo argentino agradecido a la memoria de su gran capitán por iniciativa del presidente Dr. Avellaneda. Soldado desconhecido. José de San Martín, guerreiro da independência argentina e libertador do Chile e do Peru. Herói de 3 nações. Tá aí o mausoléu dele. Um detalhe. A visitação aqui na catedral é gratuita. Onde está o mausoléu, toda essa beleza aqui é gratuito. Você pode entrar. É enorme, enorme, enorme. Muito bonito, olha essa cúpula aqui. Muito bonito. Pessoal, voltar agora pro ponto de encontro, mas é uma catedral e tanto, né? Uma das mais belas que a gente visitou. Cheio de detalhes.
Cheio de detalhe. Dá pra ficar muito tempo aí só Meditando e observando. contemplando. E uma coisa interessante primeiro, o mausoléu do general Saint-Martin, que foi o cara que trouxe a independência para a Argentina, né? E libertou também Chile e Peru. O cara não é fácil não. O cara é bom. Poderoso. E também era onde o cardeal Mário Bergoglio prestou serviço, né? Ele trabalhava, o cardeal Mário Bergoglio, que depois se tornou o Papa Francisco, o Papa argentino. Ele trabalhou um bom tempo aí nessa catedral. Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer. E o legal também é que a entrada é gratuita. Sim. Então, muito me agrada. Agora são 11h27, temos 3 minutos para chegar lá no ponto de encontro, para não perder o ônibus e não ser deixado aqui. Mentira, eles esperam um pouquinho. Esse que é o bom de pegar o passeio, né? O tour do próprio... Cruzeiro, ninguém é deixado para trás. Exatamente. Acho que a maioria da galera ficou lá nas comprinhas. É capaz. A gente preferiu passear aqui para conhecer a história. Até acho que esse ponto aqui podia ter ficado mais tempo. Daria para ficar mais tempo. Porque Realmente. tem o La Casa Rosada, logo ali. Olha lá, La Casa Rosada, lá no fundo. E a catedral bem aqui. Isso aí, galera. Nosso passeio por Buenos Aires. Acredite ou não, acho que já está quase pela metade, ou já passou da metade. Várias excursões aqui, ó. Esse aqui da China. 대통령궁 앞에 여기가 5월 광장이고요. Não entendi nada. Olhou. E 1 minuto para chegar lá. Dona Grande ficou tirando foto. Tá cheio de parente seu aqui. Também tá molhado. Hã? Também me molhei. Come, gente. Vamos lá. Tchau, Casa Rosada. Será a criação do time Boca e o estádio que nós chamamos Bombonera. Fica aí à direita, longe, olhando para frente. Aí o motorista vai parar um pouquinho para vocês bater fotos do estádio que fica lá à direita, longe. Foi feito o estádio no ano 38. O time foi criado no ano 1905. No ano 1938 foi feito o estádio de Boca, que nós chamamos La Bombonera. Empanadas? Tem aqui uma loja. ¿Cuánto? Pequeño, ¿y ahora cuánto tiene? Leche, la tercera década. Uma falda aí, ó. Você tira uma levar? E agora, chegando aqui no Caminito. Vai com as escadas. Opa. Hola chicos, tengo lugar, pueden subir. Gracias. Hola, para comer algo, chicos. El Caminito. Buenos Aires lotada de turistas.
Lotada, lotada, lotada. Praticamente só tem turista aqui no Caminito hoje. Feriado da galera. Os turistas aí explorando, né? Olha que legal. Os turistas estão desbravando aí a cidade, os pontos turísticos. Não tem como vir a Buenos Aires e não passar pelo Caminito. Esse museu a céu aberto no bairro do La Boca é uma explosão de cores e história. Sabia que essas casas, os famosos conventilhos, eram pintadas com as sobras de tintas dos navios que chegavam ao porto? Eu e a Grazi ficamos impressionados como cada cantinho aqui rende uma foto incrível. É o verdadeiro espírito porteño pulsando. E ali, ó, no final tem o antigo porto. Fizeram um espaço instagramável aqui que a galera faz fila para tirar foto agora. And then, well, everything related to Messi, but Messi has nothing to do with it. É ali o antigo porto da cidade. E aí, vamos pra onde? Vamos ali mais perto do lado de cá, frente lá. Ali, ó, lá, República de La Boca. Diego. Vaya para allá, vaya para allá. La mamá para allá, vaya, la mamá para allá. Aqui, ó. República do Boca. Uma loja oficial do Boca Juniors. Solo Boca. A torneira tá aberta lá? Tá aí, loja do Boca. Não. Olha quem tá aqui. E Vascão. E aí? Já mostrei o Vasco. Quer mostrar o Atlético, tem que achar. É, que foram campeões, sim. O Botafogo tá ali. Hoje tem de tudo, olha. Maradona xingando. As cores ficam bonitas, viu? Se você gosta de levar uma lembrança autêntica, esse é o lugar. Em cada beco do Caminito a gente encontra arte, artesanato e cultura de verdade.
A gente aproveitou para bater muita perna e ver de perto o trabalho dos artistas locais. Vale a pena separar um tempo só para observar esses detalhes que fazem de La Boca um lugar único no mundo. A verdade é que as paradas são tão curtinhas. Olha a bomboneira. As paradas são tão curtinhas que a gente acaba não conseguindo pensar em que vamos parar aqui e fazer isso. Já fica pensando que tem tanto tempo para voltar pro ônibus. Ó. Galera só no tango. Peso chileno 1,1. Presenciamos o tango. Check. Tango em Buenos Aires. Check. Check. E estamos aqui no Caminito. Check também. Check. E prestes a voltar aí pro ônibus, tentando ver se dá para tempo de provar uma empanada argentina. Tem muita opção aqui. Isso é um problema. Bem tranquilo, ao mesmo tempo não tranquilo. Muito turístico. Opa! Ó, o cara falando em chinês ali. Famoso churrasco argentino. Tá aqui, ó, é o Gran Paraíso. Apetitoso, hein? Empanadas. Check. Empanadas em Buenos Aires. A de carne tá saindo ali fresquinha, que eu perdi. E a André de presunto e queijo. Tá, olha. Como? Garrafa. Sim. Bonito, hein? Fala isso. 8.600. Vai gelo? É um lugar bem bonito. Deixa eu... 1.600 pesos, 8.600 pesos? 2 empanadas e Uma. um 7-Up de
500 ml. 500 ml. E isso dá quantos reais? Vamos colocar aí na... Não é pra quem viaja, não converte. Quem converte não se diverte. Sim, só curiosidade. 8.632 Olá. reais. Ai, justo. Graças. Quer colocar aqui na... Você consegue aí? Quer ajuda? Me dá aí um. Ah, deixa eu pegar o nome. Fica bem na esquininha. Pizza al corte. Pizza al corte. É daqui... Pizza ao... Hã? Qual é a corte? Não sei, pergunta pra ela. Que horas que a gente tem aqui? 45. Ah, então temos Um pouco mais de 10 minutos. 10 minutos para comer. E aí, qual o seu? Qualquer coisa é só comer a beiradinha. O meu é esse. Já descobriu qual que é o seu. Vai. Gelinho singelo. Com 7-Up. Eu adorava o 7-Up. Não tem mais no Brasil. A gente tá tomando lá no navio também, né? Pelo menos vamos estar bebendo algo bem geladinho. E aí, vai experimentar? Quero saber. Hoje você tá sem seu ketchup. É. Ó. Bem. Juro. Saboroso? Saboroso. Gostoso. Gostoso? Ó, aqui tem show ao vivo à noite, hein? Ó. E Deve você, ficar vai provar agitado. Vou comer agora. A Grazi pegou uma empanada de carne. Macia, hein? É. Bem recheada. E molhadinha. E a massa é gostosa, né? Boa pedida. Em R$32 está um bom preço. 2 empanadas e um refri de 500 ml. Ainda mais que Caminito é um bairro super turístico. Acho que valeu a pena. Valeu a pena ter rodado É. e parado fora da bufuca. É, saímos um pouco fora da muvuca, né? Mas o nosso ônibus está bem ali. Daqui a pouquinho a gente tem que estar subindo nele. Agora já está pago, é só levantar e ir pro ônibus também. Aprovado? Então vamos comer. As mercadorias eram levadas até os grandes navios ancorados no Rio da Prata em pequenas, tipo balsas, né? Pequenos barquinhos, balsas. Essa questão atrapalhava muito o desenvolvimento do porto, o trabalho. Então aí foi planejado Porto Madeiro, que vamos conhecer depois. Um porto diferente, mais moderno, mais novo, aonde os grandes navios consigam vir, chegar, ancorar na beira dos cais. À direita a gente uma ponte rolante, a ponte cinza que temos aí à direita é uma ponte rolante. Embaixo tem uma base que pendura de trilhos que a ponte tem na cima. Uma típica ponte rolante que funcionava com eletricidade, feita no final do século XIX. São 4 diques e os prédios aí feitos em tijolo à vista que temos à direita foram os antigos armazéns do porto. Arquitetura inglesa, uma coisa típica da arquitetura inglesa é o tijolo à vista.
funcionou Porto Madero a partir de 1890 e pouco até meados de 1900. Os antigos prédios aí feitos em tijolo à vista, que temos à direita, foram vendidos, transformados em restaurantes, universidades, escritórios nos diferentes andares. E os terrenos do outro lado, atravessando os diques, os terrenos que ficaram lá foram vendidos também. E aí ainda está se construindo o bairro de Porto Madero. Muito moderno, muito novo, muito nobre, muito caro para morar também. Aí fica à direita longe o bairro de Porto Madero, uma parte muito desenvolvida na cidade nova. E aqui ao lado do ônibus os prédios antigos que foram os antigos armazéns do porto antigo da cidade. Vão entendendo? Certo? Valeu. Gente, aí temos uma boa vista da Ponte das Mulheres. E lá o navio, conseguem ver o antigo navio? Terminal de buquebus à direita. É uma empresa de navios que chega até o Uruguai. Nas cidades de Montevideo, Colônia do Sacramento e Piriápolis. São cidades no Uruguai, na beira do Rio da Prata. 1 hora de viagem até Colônia do Sacramento e 2 horas e 45 para chegar na capital, Montevideo. Aí, estamos de novo no Costa Fabulosa, ancorado aqui no Porto da Argentina e encerrando o nosso passeio, nosso city tour de 4 horas pela cidade de Buenos Aires. O que você achou, Grazi? Deu para conhecer vários pontos históricos, foi legal de conhecer. Ainda conseguimos comer uma empanada lá no Caminito. Foi. Bem gostosa, viu? Gostei. Tava gostoso. E o 7-Up também delicioso. Sim, geladíssimo. Então é um passeio legal, um ritmo puxado, tem 3 paradas, né? Foram 3 locais de parada. Esse que a gente escolheu, né? Porque tem vários outros. Tem outros? Tem vários outros. A gente agora volta pro navio. Agora dá uma descansada, pela hora ainda dá para almoçar. Então Opa. Foi bem proveitoso esse dia aqui em Buenos Aires. E o dia tá bonito. O dia tá bonito. Feriado, né? O feriado facilitou até para aumentar o tempo de parada nos locais. Foi legal. Sim. E poderia ter tido mais tempo, imagina. Um dia engarrafado, né? Deve ficar meio estressante. Aí. Então encerramos esse vídeo sobre a excursão da Costa Cruzeiros e City Tour de 4 horas na cidade de Buenos Aires. Muito bom, gostamos. Valeu a pena. Tranquilidade de ir e vir com a costa. E tudo em português, né? Detalhe importante. O guia era argentino, mas passava todas as curiosidades, as instruções em português. Isso aí facilita bastante. Relaxa, né? Não precisa ficar pensando muito. Isso aí. Bora voltar. Encerrando o dia. Bora voltar agora pro navio. Mala da galera aí, ó. Agora tem que guardar aqui. Com esse visual, encerramos mais um vídeo
aqui no Costa Fabulosa, se despedindo de Buenos Aires. Passamos um dia muito legal lá, conhecemos vários cantinhos no City Tour e espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente. Ficamos por aqui, um grande abraço, não esquece de dar like no seu vídeo, de se cadastrar no canal No Recreio, o intervalo da vida adulta. Até a próxima, pessoal!